Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cast dos Espíritos. Eu sou o Rodolfo e hoje nós vamos falar sobre o futuro do Brasil. Fala galera, meu nome é Valdir. O Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, é só mais uma fábula ruim. Olá, eu sou a Jussara e este coração está precisando de um cardiologista. Fala pessoal, que fofo, hein? Meu nome é Dayan, eu vou estar junto com os amigos aqui nesse episódio de novo, mais uma vez. Muito bem, pessoal, não se esqueçam de curtir a nossa página lá no Instagram, @ocastdosespíritos. Toda vez que a gente lançar um episódio, nós vamos deixar também lá na descrição as referências de que nós vamos nos utilizar durante as pesquisas que a gente tem feito. Deixe lá seus comentários, sugestões, mande um direct pra gente. A gente também tem uma página no Twitter, EspiritusCast. Mande lá sua mensagem, compartilhe aí com a galera se gostar dos episódios, pessoal em casa. Tem muita gente que ainda não sabe usar o podcast, então vale sempre uma dica para dar uma força aí pro pessoal que ainda não conhece bem a mídia. Muito bem, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre um livro que é marcante para a literatura espírita e para o movimento espírita brasileiro. O livro é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Boa parte de vocês que nos ouvem já deve ter lido esse livro, já conhece a sua história, sobretudo porque o movimento espírita brasileiro é fortemente estruturado em cima das ideias defendidas neste livro. O livro é do autor espiritual Humberto de Campos, psicografia do Francisco Cândido Xavier. Você deve ter acompanhado aí o nosso último episódio em que nós falamos sobre a pandemia, transição planetária, a tese da regeneração do planeta Terra e assuntos correlatos. Muito bem, este episódio que você está ouvindo agora, de certo modo, complementa esse episódio anterior. Se você ainda não ouviu o episódio anterior, a gente então sugere que você volte um pouquinho lá e dê uma olhada na nossa discussão sobre transição planetária, pandemia, etc. Nós vamos discutir hoje a tese do livro Brasil, Coração do Mundo, que insiste na ideia de que o Brasil é um país especialmente destinado a restaurar o cristianismo conforme suas bases originárias propostas por Jesus. O Brasil seria, pela pena de Humberto de Campos, um local especial selecionado pelo próprio Jesus para transportar da Palestina para a América do Sul a árvore do Evangelho. Basicamente isso significa que se reuniram aqui povos e culturas distintas com a finalidade de reestabelecer as ideias e instituições que poderiam transformar o planeta por meio do cristianismo redivivo, agora iluminado pelo conhecimento da realidade espiritual. Muito bem, esse livro ele é fortemente estruturante das bases do movimento espírita oficial, partindo da Federação Espírita Brasileira, claro, mas não só, né? O livro se transformou numa espécie de marco, porque ali estão reunidas muitas ideias sobre o que seria um planejamento do espiritismo para as próximas décadas e séculos. Trocando em miúdos, uma ideia muito antiga que vem restaurada por uma linguagem e por um formato novo que nós vamos hoje explorar e vamos tentar fazer aí uma crítica, né? E entender melhor o fundamento do que o espírito Humberto de Campos propôs ali, encaixando também essas ideias com um pouco de história, filosofia e sociologia. Então, o Valdir, a Jussara, o Dayan e eu vamos explorar partes diferentes do livro. Se a nossa ouvinte ou o nosso ouvinte ainda não conhecem o livro, ele está fartamente disponível aí nos sites para compra em formato digital, inclusive, tá bom? Então acompanha aí com a gente, nós vamos começar ouvindo, para abrir o nosso estudo, o Valdir, que vai falar um pouco sobre o significado geral da ideia de que um país e uma cultura, um povo especificamente, conduzirão os destinos de reforma do planeta por meio de um cristianismo redivivo. Valdir, de onde essa ideia veio? Que significado geral você acha que ela possui diante do que a gente conhece da história recente do Brasil? Rodolfo, olha só, eu sempre achei esse livro muito estranho. É um dos livros que eu mais reli na minha história de estudos no Espiritismo. Eu conheço há mais de 20 anos esse livro e ele sempre me soou peculiar. E eu nunca tinha exatamente conseguido entender o que era estranho nele, até que quando nós sentamos para estudar esse livro novamente para esse episódio, eu consegui ter, eu acho que, o insight necessário. Vamos pensar em quem era Humberto de Campos. Humberto de Campos é um homem que nasceu em 1886 e desencarnou em 34. O livro foi psicografado em 38.
Humberto de Campos era político, era jornalista e era literato. Quando nós vamos nos concentrar na pauta política dele, ela é difícil de ser identificada. Eu tentei muito na internet encontrar de que partido ele era, ligado a que movimentos, e essa informação é muito rara, eu não consegui encontrar. Mas ele era próximo do governo ditatorial da década de 30, tanto que ele foi nomeado para vários cargos importantes. Ele costumava escrever muito conto e muita crônica. Diz a Academia Brasileira de Letras, ele foi membro da ABL, que ele era um cara bastante culto, que reuniu bastante cultura. Mas as suas últimas obras literárias, por exemplo, vão ainda, já nos anos 20, perto da Semana de Arte Moderna, escrever poemas parnasianos. Na biografia dele na ABL, o biógrafo termina dizendo que as crônicas dele são rasas e que não fornecem uma análise mais profunda e que não resistem a uma análise mais acurada. O próprio biógrafo que apresenta o cara lá já coloca dúvidas sobre a sua capacidade de produzir literatura de qualidade. Por que eu estou falando isso? Que quando nós vamos à introdução do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós temos uma introdução produzida pelo Emmanuel. E o Emmanuel é textual em dizer: isto aqui é a reprodução de tradições espirituais. Nós não estamos produzindo neste livro uma matéria jornalística ou um estudo histórico. Nós estamos traduzindo tradições espirituais. Quando a gente soma essas duas percepções, que o autor espiritual tem uma veia literária pela qual ele possui predileção, a crônica e o conto, e aquele que referenda a sua obra diz que ele está falando sobre uma tradição espiritual, fica muito mais fácil de entender todo o desenrolar do livro. O livro é uma fábula muito parecida com aquelas que a gente conta para os nossos filhos e sobrinhos quando eles são crianças, em que nós infantilizamos os diálogos, em que nós alteramos a realidade daquilo que é conhecido para tornar palatável e criar um tipo de visão sobre eventos passados que tenha repercussão no presente e possa moldar ou apontar para um futuro. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não tem nenhuma pretensão de ser um fato verídico, a descrição de um evento jornalístico. O livro é muito ruim de ser lido, ele é muito chato, muito mal escrito. Se o leitor conseguir superar os 2 ou 3 primeiros capítulos, ele vai se deparar num diálogo entre Jesus e um espírito chamado Eliu e Léo, depende da versão que a criatura for ler, que é um diálogo que você encenaria num jogaral de crianças para apresentação dos pais num centro espírita no final do ano. Pouca coisa seria mais infantilizada que aquele diálogo. Inclusive, nesse diálogo, a ideia de que o transporte da pátria do cruzeiro da Europa para o Brasil seria feito como forma de salvar o Evangelho, não é nem uma ideia de Jesus, é uma ideia do tal do Eliu. Pouco mais à frente, nesse diálogo, Jesus nem sabe onde fica a América. Ele vai perguntar, cara, onde é que ficam as coisas? Eu não sei, onde é que é esse lugar aí? É quase que um misto de Esopo com Porta dos Fundos. Quando a Porta dos Fundos vai e propõe Jesus ter uma reunião de diretoria de empresa com os outros personagens. É uma mistura de Esopo com Porta dos Fundos. Só que não é engraçado. Valdir, Esopo com Porta dos Fundos não pode ter sido mais original. É impossível. Deixa eu só voltar aqui antes que você continue, desculpa te interromper. Então, você argumenta, como você disse há pouco, que se a gente fosse levar as palavras do Emmanuel mais a sério, esse livro nunca deveria ter sido lido, interpretado e divulgado como uma obra da realidade. Jamais, isso é fanatismo. Veja só, Rodolfo, normalmente a fábula tem uma estrutura literária que é bem peculiar. Ela começa descrevendo um cenário que pode conduzir a uma tragédia ou que já descreve em si uma tragédia. Vamos pensar aí na Bela Adormecida, na Branca de Neve. É um cenário trágico em que alguém precisa realizar uma mudança. Na Bela Adormecida, vai ter que fugir da madrinha má. Nas Branca de Neve, tem que fugir da bruxa. E aí você vai contar um itinerário cheio de desafios e dificuldades e riscos para a empreitada. E ao fim, chega um evento, ou melhor, chega uma pessoa conduzida por uma circunstância superior, conduzindo para foram todos felizes para sempre. Agora vamos pensar no livro. Jesus chega do nada e encontra uma tragédia. As cruzadas na Europa e o fratricídio entre todos os europeus. Aí ele
descobre uma solução. Vamos embora daqui, vamos para outro lugar. E durante o livro inteiro, toda a desenvoltura de aventura no livro é contando os riscos que se teve para isso. Como os europeus portugueses se perderam, a ameaça das companhias das Índias, os padres, as bandeiras, a violência contra os negros. Tudo isso são riscos para o desenvolver daquela empreitada. E ao fim aparece alguém, Dom Pedro II, conduzido por uma entidade superior, Ismael, que vai levar todos ao Foram Felizes para sempre. É uma fábula. Desde o começo é uma fábula. Não há nada ali que possa ser levado a sério. Nada nesse livro pode ser levado a sério. Concordo contigo totalmente que o livro é uma fábula com um raciocínio bem raso até, em muitos casos, né? Você não tem um trabalho diferenciado. Não digo que é uma linguagem infantilizada, porque é longe disso, né? Tem termos rebuscados, palavras que não são utilizadas comumente, então você tem até uma dificuldade de ler. Só um detalhe, Jussara, não são palavras infantilizadas, são sim. diálogos certo, infantilizados. Certo, concordo plenamente com você. Agora, na forma que eu vejo esse livro, apesar de concordar que é uma fábula, eu não entendo que tanto Emmanuel, que faz o prefácio, né, quanto Humberto de Campos, eles quiseram dizer que isso era uma fábula, que isso era uma história fantasiosa para explicar nossa formação. Para mim, pela minha leitura, e pode ter sido uma leitura, você leu muito mais vezes do que eu, mas pela minha leitura, me pareceu que eles querem traduzir na perspectiva espiritual os fatos históricos ocorridos no Brasil. É como se dissesse assim, olha, no plano material estava acontecendo isso aqui, e no espiritual, nos bastidores, isso acontecia e que dava base, que dava sustentação espiritual para que até mesmo o que estava acontecendo materialmente pudesse ir em frente. Pela minha leitura, eu verifiquei mais dessa forma. Eu entendo como uma fábula, mas eu não entendo que a mensagem foi passada com esse intuito. Mas o que me parece assim, voltando para essa questão de fábula, o que me parece muito interessante é o seguinte ponto, que Humberto de Campos, ele também não trouxe esse pensamento, e nisso o Emmanuel já deixa claro no seu prefácio, ele não surgiu do nada. Não foi uma revelação, não foi nenhuma novidade, como o próprio Emmanuel fala, olha, a gente está se baseando nas tradições espirituais, nas tradições existentes. Na verdade, esse discurso trazido na perspectiva espiritual, essa construção ela já se baseia numa narrativa pré-existente profundamente religiosa, profundamente baseada na nossa tradição judaico-cristã e que construiu a nossa identidade. Inclusive, a Marilena Chauí, ela tem um livro que se chama Brasil, o mito fundador e a sociedade autoritária. E ela trabalha essa noção do mito fundador, né? O que é esse mito? O mito é uma narrativa fantástica que tem o intuito, tem o objetivo de explicar a origem de tudo. No caso, a origem do povo, da formação de um país. E quando a gente fala em mito fundador, a gente está trabalhando quais são os pontos fantasiosos, discursivos, que nós elegemos como aqueles que vão formatar a nossa identidade enquanto povo. E aí a gente começa a pensar no seguinte, logo no início, quando os invasores chegaram aqui, você pode ver isso desde os relatos nas cartas de Pero Vaz de Caminha, como de vários outros exploradores, que ao chegar aqui, eles identificaram uma coisa, uma vegetação exuberante, bela, com várias cores. Eles falam muito de pessoas também belas, bonitas, sem pelos nenhum, ingênuas. Falam de um clima ameno, né? O famoso eterna primavera, em contraposição do outono permanente, do inverno permanente, que seria na Europa. Essas pessoas que eles encontraram, elas não trabalhavam. A comida, o bem-estar delas, elas conseguiam tirar tudo da terra. Mas isso é o olhar do invasor chegando aqui vendo isso. Quando eles percebem essa situação, eles já começam a vincular o que eles estão vendo
a princípio, com um imaginário justificável por aquela tradição judaico-cristã que eu já falei para vocês. E eles vinculam isso com a ideia do quê? Do dito paraíso perdido. Isso é muito interessante. Esse paraíso perdido, Éden, principalmente, e isso quem traz é também a Marilena Chauí no livro dela. Ela fala assim, olha, você pode encontrar, inclusive, vamos dizer assim, a localização, aonde seria esse paraíso prometido, né? Esse Éden, onde ele estaria. Diz que você pode encontrar isso na Gênesis, em Isaías, no livro de Isaías, Daniel, no Apocalipse, e ele ficaria ao oriente da Europa. E justamente daria para esse lado, né? Então, quando eles chegam aqui, vem essa formatação geográfica, vem a formatação dos povos originários, eles então passam, porque eles já estão formatados com essa tradição, a entender e a dizer que, olha, chegamos no paraíso. Aqui é o lugar da promessa. E daí, gente, começa toda uma formatação de uma identidade brasileira baseada nesse pensamento. Aí a gente tem discursos como aqui reina a paz, os povos, todos eles são iguais. Todos que vierem para cá vão ser idênticos uns aos outros. Não haverá guerra, mas é uma terra abençoada por Deus. É o local do futuro, quer dizer, da promessa divina. Só que nesse discurso existem diversos problemas. Tá? Ele traz diversos problemas que a gente pode discutir no decorrer do nosso programa. Mas uma coisa essencial que precisa ser dita é, primeiro, o que o Humberto de Campos ele vem falar não é nenhuma novidade, não é nenhuma revelação. Tá? Ele só incorpora um imaginário identitário do país e do povo, um imaginário já existente, e ele só diz o seguinte, olha, esse imaginário que ele coloca é uma perspectiva espiritual. Tá? Mas ele só reproduz uma ideia que, de modo geral, nós já temos do que seja o povo brasileiro e do país, né? Mas que não necessariamente corresponde com uma realidade, nem histórica ou mesmo também com a espiritual. Então, o seu argumento, Jussara, é que apesar de o Emmanuel ter feito uma observação na introdução do livro, observação essa que o Valdir ressaltou, ele fez isso também na introdução, né, Valdir, do A Caminho da Luz, um livro que pretensamente contaria os bastidores espirituais da formação do próprio planeta Terra, né, e do desenvolvimento do planeta Terra, quer dizer, o Brasil, Coração do Mundo seria um livro que faria isso sobre a ótica apenas do desenvolvimento do Brasil, né, da história do Brasil. Ele fez essa observação nos dois livros. O que a Jussara argumenta é que, de modo geral, o livro não dá a entender isso. O livro dá a entender de que houve ali um movimento real de direcionamento da história do país a partir do ponto de vista espiritual. De todo modo, a opinião do Valdir estando certa ou a opinião da Jussara estando certa, me parece mais claro ainda que o movimento espírita brasileiro optou pela segunda opção. O que você acha, Valdir? Você não acha que, digamos que o Emmanuel estivesse fazendo um alerta que deveria ter sido lido com mais atenção? Parece que não foi. Então, Rodolfo, isso não há dúvidas. O integrante médio do movimento espírita brasileiro toma aquilo ali como documentos históricos autenticados pelo Cartório do Céu. Então, não há dúvidas acerca da veracidade dessas informações. Porém, de novo, eu preciso ressaltar. Como isso é um mito de criação, como a Jussara descreveu, como isso é uma fábula, como eu prefiro, não é um problema do movimento espírita brasileiro. A ideia de formação de Israel está montada em cima de uma fábula. Todos os movimentos cristãos estão montados em cima de um mito de criação. O Gênesis está aí para isso. A humanidade como um todo se desenvolve culturalmente a partir de mitos de criação. A diferença é que algumas pessoas preferem acreditar nisso como um fato e outras veem nisso como uma tradição, como um elemento formador de valores intelectuais, sociais, etc., e não como fatos. O problema é que o espírita é ignorante demais para perceber isso. Bom, eu acho que a gente tem que levar bastante a sério essas observações pelo seguinte, né? Caso o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte não saiba, a gente tem falado muito pouco sobre o nosso próprio trabalho, nós trabalhamos junto ao movimento espírita brasileiro desde sempre, né? A maioria de nós aqui tem uma formação espírita de criança, acho que só o Dayan, que acabou chegando aos centros um pouco mais velho, né? Mas já está ali para mais de 20 anos, nós fundamos uma casa espírita, a gente dirige um centro, a gente coordena movimentos, enfim. Então essa é uma ideia que está em toda parte, ela faz parte dos movimentos de juventude,
juventude, ela faz parte do desenvolvimento da Federação Espírita Brasileira. Inclusive, o livro fala da criação da FEB como um ato fundador que fecha um grande ciclo e reinicia outro, né? O livro termina falando da República e da FEB. Seriam dois movimentos fundadores dessa nova ordem do Brasil rumo à sua consagração como nação condutora do Evangelho redivivo para o futuro, né? Eu fiquei aqui de estudar um pouco com relação à imagem que o livro traduz sobre os negros e o movimento da escravidão no Brasil, né? Se você voltar aí na fala da Jussara, você vai perceber que essas imagens que o livro apresenta estão presentes em reproduções míticas ou fabulescas da história do Brasil na Igreja Católica, nos primeiros movimentos de vinda das igrejas protestantes para o Brasil e por aí vai. Em tese, o livro não traz nenhuma novidade, a não ser inserir o que seria a ótica espiritual, né? Infelizmente, não há mudança significativa para o bem em praticamente nada. Essa é a minha avaliação final. Acabei relendo o livro mais uma vez, assim, como o Valdir comentou, acho que eu li esse livro mais de 10 vezes ao longo da juventude e depois no início do trabalho com o espiritismo, né? Apesar de ruim, é um livro pequeno, né? Mas é isso que você falou, é um livro pequeno, mas é um livro que atravessa aí uns 400 anos de história. Isso para ficar só na, entre aspas, descoberta do país pelos portugueses, né? Uma história mais detalhada, porque ele, segundo esse diálogo fabulesco inicial, o acordo entre um anjo que vivia entre tronos e potências, né? E Jesus aconteceu muito antes, né? 200 anos antes. Não, é interessante porque assim, né? A gente fica se perguntando, né? O paraíso foi criado no momento da invasão portuguesa. Foi nesse momento que essa terra ela foi criada? Porra, pra mim seria muito mais interessante que esse diálogo, as revelações espirituais me falassem de um período anterior, dos povos originários. Estaria mais perto do Jardim do Éden antes, né? É óbvio. Isso é um dos problemas absurdos de incongruência do livro, né? Porque o livro, ele trabalha o tempo todo falando assim, graças a Deus. Eu tô usando termos meus, tá? Ele não fala isso. Mas como se fosse, graças a Deus, chegaram os portugueses aqui e aí trouxeram a parte intelectual, tudo mais, que vai se misturar com os outros povos e aí vai dar uma coisa muito bacana, muito boa. Mas veja, ele não fala do genocídio que aconteceu, dos povos originários. E eu te pergunto, no paraíso cabe genocídio? E ora, se os portugueses... Tá, eu tô citando porque foram os primeiros invasores, tá? Todos aqueles que vieram pra cá. Se todos aqueles que vieram pra cá estavam vindo pra esse paraíso redescoberto, cara, não era a cultura estrangeira que tinha que ser aplicada aqui. Era a cultura do paraíso que teria que ser, essa sim, adotada. Mas esse paraíso não era cristão, Jussara. O problema da sua análise é que era um paraíso naturalista. Isso daí é só mais uma imagem tardia e atrasada daquelas figuras, mais uma vez, né, Valdir, fabulescas, do proto-iluminismo. Como sempre no caso do Brasil, entendeu? Esse livro tá colocado aí numa vanguarda do atraso, entendeu? Ótima Esse é o ponto principal. Esse livro é um panfleto de vanguarda do atraso. E aí, pra focar aqui no ponto que eu tinha ficado de analisar, é um absurdo. Eu não sei, a gente tem discutido muito nos últimos tempos, né, sobre como interpretar, Valdir, textos de conteúdo racista, escritos no passado, como a gente deve se comportar diante do revisionismo, ou pelo menos da necessidade de fazer revisão crítica do valor que a literatura tenha, a arte tenha, ou a história tenha, quando se comportou de forma racista, por exemplo, né? Esse é o caso lá do Monteiro Lobato, entre outros autores. Mas observando o livro, O Brasil, Coração do Mundo, além de ele repisar uma ideologia supremacista de cristãos brancos, europeus, etc., o livro disfarça o seu etnocentrismo ao máximo, ou o livro tenta disfarçar o seu etnocentrismo, seu eurocentrismo étnico, digamos assim, do jeito que ele pode. Mas ele reproduz, sem nenhuma dificuldade de entendimento, aquela ideia de que os negros da África, né, de que a população negra africana foi trazida para as Américas para contribuir com o desenvolvimento das Américas, né? Eu vou ressaltar aqui 2 ou 3 citações do livro, breves citações, né, para que o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte que não se lembra do livro, que possa ter lido, mas não se lembra, tenha uma noção do peso que essa linguagem tem. Tem uma citação aqui da página 50, em que o texto fala sobre a humilhação sofrida pelos filhos
filhos da África e etc. Mas ele insiste o seguinte, Humberto de Campos diz o seguinte: através das linhas tortuosas dos homens, né, quer dizer, olha, infelizmente os homens agiram mal, Jesus realizou seus grandes e benditos objetivos, porque os negros das costas africanas foram uma das pedras angulares do monumento evangélico do coração do mundo. Sobre os seus ombros flagelados, carrearam-se quase todos os elementos materiais para a organização física do Brasil, e do manancial de humildade dos seus corações resignados e tristes, nasceram lições comovedoras, imunizando todos os espíritos contra os excessos do imperialismo e do orgulho injustificáveis das outras nações do planeta, dotando-se a alma brasileira dos mais belos sentimentos de fraternidade, ternura e perdão. Nessa única citação você encontra aqui. Infelizmente, os homens brancos tinham objetivos ruins. Jesus se utilizou disso, no entanto, para construir o país. Então, os negros trabalhadores, humildes, subservientes, acabaram perdoando a violência com que foram submetidos e escravizados para contribuir com Jesus, né? Jesus deu a eles, como diz aqui uma segunda citação, Jesus teria dado a eles, uma segunda citação aqui na página 64, um papel específico. Que papel foi esse? O papel na formação da terra do Evangelho de se sacrificar pela raça branca. Esse papel de se sacrificar pela raça branca, como numa outra citação que eu vou mostrar aqui para vocês, e esse é um termo comum do racismo científico do século XIX, infelizmente há muitos textos sobre isso lá na Revista Espírita, né, Valdir? Nós voltaremos a falar disso num episódio mais à frente. Os negros são chamados de sub-raça, e chamados de sub-raça que se sacrificou para contribuir com a raça branca. E um terceiro ponto de terrível pisar de uma ideologia absolutamente imoral, vou ler para vocês uma citação que é a minha última citação dessa parte. O Humberto de Campos diz o seguinte: em nenhuma outra parte do planeta alcançaram ainda os negros a elevada e justa posição que lhes compete junto das outras raças do orbe, como acontece no Brasil, onde eles vivem nos ambientes de mais pura fraternidade. Então nós temos aí a imagem dos negros africanos como trabalhadores humildes e resignados, subservientes, chamados por Jesus para contribuir com a raça branca para a construção do coração do mundo, e ao final ganharam como prêmio uma integração justa e fraterna como não é vista em nenhum outro lugar do planeta. Me faltam termos para definir quão absurdo o livro é, quão ridícula essa imagem é, e eu francamente não sei, partindo de uma reflexão pessoal, o que a gente deveria fazer com relação a esse texto que é trágico sob muitos aspectos. Trágico porque ele reforça não só estereótipos, ele reforça um instrumento de dominação, né? Não há integração nenhuma entre jovens, adultos, idosos e crianças pretas e pardas neste país e suas classes brancas ou, né, seus grupos sociais brancos, muito menos entre as classes dominantes. Pelo contrário, o Dayan vai falar um pouco sobre isso já já. Mas a pior parte dessa história toda é colocar nas intenções do próprio mestre, do próprio Jesus, se aproveitar de um erro moral terrível para tirar dele uma lição positiva, não para as próprias pessoas que estavam sofrendo, mas para os outros. Isso aqui tem o mito da intencionalidade histórica, né, Jussara? A história tem uma intenção e por trás dessa intenção, isso aqui é uma das partes mais terríveis e pérfidas do evolucionismo, que o espírita pouco compreende, mas reproduz, infelizmente, né? De que a história evolui numa intenção de chegar a uma síntese perfeita, ideal, integradora. Não, peraí, vem cá, essas pessoas foram escravizadas, elas foram destruídas, suas culturas e nações foram exterminadas, seu trabalho foi explorado e ao final de tudo elas ganharam como recompensa pelo seu, abre aspas, esforço histórico, né? A opressão, a exclusão. Não há aqui nenhum ambiente de fraternidade num dos países mais violentos do mundo, que é o Brasil. Então, eu não sei, relendo o livro mais uma vez, eu noto um esforço estilístico de tentar diminuir a pegada desse preconceito, diminuir a pegada do racismo implícito no texto. Existe um esforço. E em várias passagens, Humberto de Campos chega a falar, nossa, foi terrível, os erros que os brancos cometeram na África foram terríveis. Jesus sofreu muito, o anjo fulano sofreu muito. Coitado do anjo, né, Valdir? Um anjo que sofre demais. Assim, no livro fala desse anjo como um trabalhador incansável, um sofredor, um lutador
né? Que observa tudo e faz muitos esforços. Em nenhum momento fala que esse anjo encarnou, né, Jussara? Assim, nos sertões pra dar um gás dele ali, reencarnado numa perifa aí, pra ver se consegue fazer alguma coisa, né? O anjo tá sempre lá no céu, claro. Anjos moram no céu. Rodolfo, qualquer CEO da atualidade tem mais consciência sobre as consequências do ato na administração da sua empresa do que esse CEO na condução do Brasil. O livro inteiro ele está inseguro, com medo, ameaçado por riscos externos, de falência, de perda, enfim. É a necessidade narrativa do livro, é só isso. Isso. Só uma indicação aqui, antes do Dayan entrar, sobre essa questão de como a gente poderia trabalhar um pouco melhor essas questões referentes ao racismo. É muito interessante, depois o Rodolfo deve colocar ali nas indicações, né, de literatura. Quem puder dar uma olhada no livro da Grada Quilomba, Memórias da Plantação. Um livro belíssimo, que ela fala sobre esse movimento, inclusive o movimento discursivo, e quanto é necessário o reconhecimento. O reconhecimento do nosso discurso, como ele é incorreto, para que a gente possa fazer uma modificação. Lógico, o livro fala muito mais coisas, traz muitas mais coisas, mas esse é um ponto muito interessante. Você perceber que, como você disse, né, Rodolfo? Jussara, pô, a gente estava ali na época do iluminismo ainda, entendeu? O pessoal ia estar falando mesmo do cristianismo, não era cristão aqui, então a gente tinha que acabar com quem não era cristão. Mas hoje não, hoje esse pensamento não cabe. Esse pensamento ele tem que ser revisto. Sim, mas é isso que falta. Assim, esse livro ajudou muito. Hoje no Brasil você ouve qualquer grande chefete de movimento espírita dizendo coisas como racismo não existe no Brasil. Eu vou chamar a atenção da nossa ouvinte para o nosso ouvinte que nós não estamos aqui ainda abrindo o nosso tema. A gente vai tratar muito disso. Nós temos convidados e convidadas que vão trabalhar com a gente para discutir racismo e espiritismo. Nós temos aqui um compromisso de gravar alguns episódios. Eu mesmo já fiz alguns convites. Ontem falava com uma professora lá do Rio. Então a gente vai ter muitas novidades sobre esse assunto. A gente queria só mostrar como o livro foi estruturado para reproduzir uma série de clichês, mitos e fábulas que têm uma única finalidade: perpetuar a ideia de que existe uma espécie de milenarismo. Milenarismo, inclusive, é o nome de movimentos religiosos apocalipsistas ou que insistem na destinação de povos e grupos para a salvação da humanidade. E esses milenarismos, apocalipsismos, essas fábulas de salvacionismo reproduzem estruturas de opressão e dominação. E basta o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte abrir um pouquinho os olhos e vai perceber, não nas entrelinhas, mas em letras garrafais, que, infelizmente, esse discurso é ainda um ato de preconceito dominante, forte e sendo passado adiante. Permitam aqui fazer uma última citação. Eu queria deixar isso bem marcado para os nossos ouvintes, para eles darem uma olhada em como essa linguagem precisa ser reformulada, essas ideias precisam ser discutidas, o movimento espírita precisa voltar a esse assunto com mais intensidade, né? Então eu tenho aqui uma citação que diz o seguinte, está lá na página 185. Os negros e os mestiços do Brasil sentiram no coração o prodigioso potencial de energias da sub-raça com que realizariam gloriosos feitos de trabalho e de heroísmo na formação de todos os patrimônios da pátria do Evangelho, olhando o caminho infinito do futuro. Então, o negro operário, o negro escravizado, o negro que carrega o fardo da construção, o negro que vira a bucha do canhão, mas ele tem o humilde objetivo de contribuir com as classes e raças dominantes para o futuro da humanidade. Gente, olha só, falta vergonha. Assim, eu vou dizer o mínimo. Falta vergonha na cara de quem lê e não fala nada. Falta o mínimo de senso cristão para ler um livro assim e continuar divulgando ele, sem o mínimo de reflexão crítica. Isso aqui é literalmente falta de vergonha na cara de gente que nem pode dizer em seu próprio socorro que é mal instruída. Isso aqui, além de falta de vergonha na cara, é vontade de dominar os outros, é só a reprodução de um comportamento religioso vergonhoso, trágico e que ainda faz mal a muita gente. Dayan, o Brasil é ou não é o país do futuro? Então, caros amigos aí, queridos ouvintes, antes eu quero me defender porque até aqui esse ponto eu basicamente só fiquei ouvindo os demais. Eu não vou negar que eu adoro, eu gosto muito mais de ouvi-los do que qualquer outra coisa, mas como todos, né, eu tive um contato com esse livro ainda muito novo. Eu não me recordo de, naquela época,
ter ficado tão constrangido como eu fico hoje, quando eu recordo de algumas passagens, porque eu acabei me centrando em outras coisas, né? Especialmente na ideia central, que é o Brasil se tornar essa grande nação, esse coração do mundo, né? A pátria do Evangelho. Na época eu fiquei deslumbrado com essa ideia. Não demorou muito e eu já comecei a achar tudo muito estranho, obviamente, porque essas coisas pareciam que elas não estavam, assim, o Brasil parecia que não estava num caminho muito adequado. E aí, o que eu trago então para os nossos ouvintes? No livro consta, então, que o Brasil estaria fadado a ser a pátria do Evangelho. Só que não há qualquer evidência, né, de que isso esteja acontecendo. A meu ver, nós não estamos nesse caminho, se é que algum dia nós estivemos. Então, eu vou trazer alguns números aqui que, a meu ver, servem para mostrar que essa profecia ela não se sustenta. Que o livro, de fato, é essa fábula horrível, na verdade, né, por todos esses pontos que vocês já colocaram, né? Então, vamos lá. Só para nós termos uma ideia, então, para iniciar, o Brasil se encontra, né, no ranking do IDH, que é o Índice do Desenvolvimento Humano. O Brasil ocupa apenas a 84ª posição. Então, nós estamos muito atrás desse ranking, né? Tem 100 e poucos países, o Brasil está ali na metade, na segunda pior metade desse ranking, por assim dizer. Esse índice, só para os nossos ouvintes compreenderem, ele utiliza variáveis como educação, saúde e renda, e isso permite, portanto, fazer a comparação entre os países. O Brasil, no último ano, né, para cá, ele caiu, inclusive, 5 posições, porque nós ocupávamos a 79ª colocação. Só observando esse índice, o Brasil melhora a cada ano esse índice. Mas a melhora do Brasil ela é lenta demais. Tanto é que do último ano para cá nós caímos, então, 5 posições. E é estranho pensar que uma sociedade, né, que se pretende justa, fraterna, cristã, que vai se tornar referência para o mundo inteiro, ela não consiga sequer dar uma condição de saúde e educação e equiparar ou pelo menos diminuir essa diferença, né, entre a renda da sua população. Então esse é o primeiro ponto que me chama a atenção. Vocês já falaram muito da questão do cristianismo, né? Nós temos uma certa crítica porque há uma pretensão, né, de que o cristianismo será essa religião do mundo. Bom, meus queridos ouvintes, só para vocês terem uma ideia, países islâmicos como a Arábia Saudita e o Irã, eles possuem o IDH muito melhor que o do Brasil. O Irã está na colocação 69 e a Arábia Saudita é a 39ª. Quer dizer, ela tem o dobro do índice de desenvolvimento do Brasil e é um país cuja religião é o Islã, não é o cristianismo. Então, existem muitas questões que, se nós formos observando, né, não só o cristianismo, mas, obviamente, a própria situação brasileira, ela desmente ou desacredita, ou pelo menos mostra, né? Esses números mostram que nós não estamos nesse caminho. Ah, Dayan, mas pelo menos aí na América do Sul, o Brasil deve estar mandando ver, deve estar bombando. Não, meus queridos, também não. O Brasil não é o melhor IDH da América do Sul, é o Chile. O Brasil ocupa a 5ª posição, atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai, do Peru e da Colômbia. Então, nem na América do Sul nós somos referência. Ao contrário, nós temos números terríveis. Só para você ter uma ideia, o Brasil ele tem anualmente, nessa pátria que se pretende fraterna, né, a pátria do Evangelho, 60 mil homicídios por ano. No trânsito, né, os nossos números não são melhores. No trânsito, os homicídios eles giram na casa de 32 mil por ano. O Brasil, somando homicídios dolosos, né, aqueles com a intenção de matar, e mais os acidentes de trânsito que decorrem de morte, representam 92 mil mortos por ano. Que sociedade fraterna é essa que extermina o seu povo, que não respeita o outro nem quando está no trânsito? E as mulheres, meus caros? Pobre das mulheres. O assassinato de mulheres no Brasil cresceu 30% em 10 anos. Só no último ano, o Brasil registrou quase 2 mil assassinatos
de mulheres. Esses dados que eu trago para vocês, eles estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Foi publicado em outubro de 2020, os nossos ouvintes podem ir lá conferir todos esses nossos números. Mas não é só. A cada 8 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Em 2015, era a cada 11 minutos. Ou seja, as coisas pioraram e muito para as mulheres. No ano passado, para vocês terem uma ideia, foram registradas 66.123 ocorrências de estupro. Ou seja, um número maior do que as de homicídio. E 85% dessas vítimas são mulheres e crianças. Então eu pergunto, que pátria do evangelho é essa que não respeita as suas mulheres, que não respeita as suas meninas? Caros ouvintes, o Brasil, ele nem sequer possui saneamento básico. Apenas 50% da população brasileira, que atualmente é em torno de 210 milhões de pessoas, tem acesso ao saneamento. Ou seja, 105 milhões de brasileiros vivem em condições medievais de higiene e de saúde. A taxa de mortalidade infantil no Brasil, ela também é absurda. Ela é de 12,9. É uma das piores que nós temos nas Américas. A Organização Mundial de Saúde, só para vocês terem uma ideia, considera epidemia quando nós alcançamos um número ali por volta de 7. Quer dizer, a mortalidade infantil no Brasil é absurda. Nós não cuidamos do nosso povo. Nós não damos condições mínimas para esse povo. Como então falar que o Brasil é a pátria do evangelho, que o Brasil é o coração do mundo? Nós não damos condições mínimas para o nosso povo. E eu não estou nem falando de aspectos sociais outros como o machismo e o racismo, porque não é possível se falar em uma sociedade baseada no evangelho, no amor ao próximo, que não respeita as suas mulheres, que não as trata com igualdade e que, pior, ainda pratica racismo na sua própria estrutura organizacional, na sua fonte primária. Então, esses números, eles me levam a concluir que o Brasil ele não está no rumo de ser a pátria do evangelho, nem de longe. Enquanto nação, nós não estamos construindo uma sociedade fraterna e solidária e nem estamos nos transformando em nada relevante para o resto do mundo. Exemplo, o Brasil não é exemplo para ninguém, mas nós podemos fazer isso. Nós podemos, óbvio, trabalhar para construir uma sociedade melhor e devemos. Eu acho que um ponto muito importante, nós já citamos anteriormente aqui no cast, é que nós precisamos lembrar que nós provavelmente vamos reencarnar aqui de novo. Muita gente torcendo para não, mas provavelmente sim. Então nós precisamos de fato ter isso em mente e começarmos a trabalhar e a construir para mudar esse estado de coisas. Para quem sabe um dia nos transformarmos de fato nesse coração do mundo, nessa pátria do evangelho. Mas por hora, de fato, isso é uma fábula. Não estamos no caminho, o Brasil está muito longe disso e nós precisamos trabalhar com o pé no chão, a meu ver, para aí sim podermos construir uma sociedade solidária, mas não baseada em fábulas, né? Precisamos melhorar em muito os nossos números, as condições de vida do nosso povo. Eu gostaria de perguntar para vocês, meus amigos, o seguinte: em que momento, já que todos nós tivemos contato, né, com essa literatura muito cedo, vocês começaram a perceber que as coisas elas não eram bem assim, né? Que a realidade que nos cerca ela não estava batendo com as expectativas do livro? Como foi isso para vocês? Olha só, Daya, deixa eu ser o primeiro a responder, porque, como eu falei, eu li esse livro muitas vezes, né? Da primeira vez que eu li, o fato que eu achei estranho era essa desconexão com a realidade que você narrou agora. Nada do que está escrito aqui faz sentido com o Brasil onde eu encarnei. E olha que eu tô numa região privilegiada em relação à violência, numa condição econômica, étnica, enfim, que me oferecem uma série de proteções. Mas respondendo a sua pergunta, daí eu demorei um tempo a perceber que eu estava sendo enganado, digamos assim, em grande parte pelo tipo de narrativa que os expositores espíritas escolhem para abordar esse livro. Se as nossas ouvintes e os nossos ouvintes forem à internet, vão ver no YouTube especialmente que grandes nomes da doutrina espírita no Brasil costumam dizer que não são as condições materiais de qualidade de vida e etc. que apontam o Brasil como uma pátria do evangelho, mas são as nossas características morais como povo, são as nossas escolhas
religiosas como povo que garantem que nós seremos isso. É o nosso espírito de fraternidade, de cordialidade, de pacificidade que nos fazem assim. E que, na verdade, nós temos que viver esse sofrimento material inteiro porque é parte da depuração dos nossos erros em outras encarnações. É uma tolice isso tudo que é dito e serve para manter as pessoas presas num tipo de obscurantismo medieval. O Rodolfo falou sobre isso já hoje. Isso tudo que estão contando para vocês, ouvintes, sobre a necessidade de que nós sejamos um país desigual, violento, perverso, racista, e que nós somos representantes da verdadeira palavra do Evangelho, da fraternidade, da cordialidade. É mentira, tá? Estão mentindo descaradamente pra gente. Sim, Valdir, é verdade. A boa parte da argumentação do livro insiste que nós somos o coração do mundo por causa de qualidades morais que pressupostamente teríamos por estarmos aprendendo sobre o Evangelho com mais intensidade do que outras nações, povos e etc, né? Isso é uma farsa, mas é aí que os dados que o Dayan usou colaboram também para o entendimento. Que tipo de fraternidade é essa em que a gente mata... Já chegamos a matar 15% das pessoas no mundo. Vamos lá, ouvinte. O Dayan falou aí em 60 mil homicídios, né? Em 2017 nós chegamos a ter, pelos cálculos do IPEA, juntando dados de municípios, 73, 75 mil homicídios. Isso dava aí algo entre 12 e 14% de todos os homicídios do mundo naquele ano, incluindo a guerra na Síria. Quando a gente junta o Brasil e países como a Nigéria, a gente ultrapassa 17%. O Escritório de Drogas e Crimes da ONU considera aí uma média mundial de 450 mil homicídios, né? Então você tem um país só que em números absolutos mata entre 60 e 70 mil pessoas. Imaginem o que isso não significa. Cadê a fraternidade real e a integração entre os povos? Até porque a maior parte dos assassinados aí, embora os nossos números de mulheres sejam absurdos, também em termos absolutos, né, Dayan? Mas jovens pretos neste país morrem como se suas vidas valessem menos do que a vida de animais, plantas e outros bens de consumo. Então, assim, é impressionante que a gente não tenha feito uma reflexão crítica sobre o destino da nação e a gente esqueça da violência. Mas por que a gente esquece? Porque a maior parte das vozes que falam, né, Valdir, especialmente no movimento espírita, está longe dessa realidade. São pessoas que têm uma renda bacana, que se isolam da violência, que vivem uma realidade onde elas não são atingidas no bolsão desses números. A gente pega lá a última pesquisa da ONU sobre desigualdade, o PNUD, né? Eu vou ler aqui, daí, um ranking dos países mais desiguais do mundo. São 200, né? O país mais desigual do mundo é a África do Sul. O segundo é a Namíbia, o terceiro, Zâmbia. O quarto, a República Centro-Africana. O quinto, Lesoto. O sexto, Moçambique. O sétimo, o nosso glorioso Brasil. Então, assim, a nossa posição é a número 193 no ranking da desigualdade. 193. Então você junta. O país que mais mata homossexuais, travestis, entre os maiores índices de violência contra a mulher, o que mais mata em números absolutos, o sétimo mais desigual do mundo. Se havia uma profecia falando que a gente seria o coração do mundo, é bastante provável que esse profeta não era dos melhores. O que a gente precisa fazer é perceber que durante um bom tempo nós transformamos o espiritismo numa religião tradicional e que usa a ideologia religiosa para encobrir a realidade e favorecer aí o seu crescimento a partir de mitos que não tem nada a ver com a verdade. É uma coisa que nos choca. E aí é um tema que a gente vai voltar a discutir, é perceber o quanto acreditar na fábula vai continuar nos mantendo longe de um trabalho real pela melhora, entenderam? A gente vai discutir, pro nosso ouvinte já ficar sabendo, né? Tá na nossa pauta discutir caridade e justiça social. Quantos espíritas, grandes divulgadores da doutrina, são reformistas sociais, lutam por igualdade social, falam de justiça social? Quantos deles falam de exclusão dos negros, falam de racismo ou de violência contra a mulher? Eu tive o episódio que me marcou muito, o Dayan fez a pergunta sobre o livro, num evento aqui da nossa federação local, de ver um dos nossos termos que o espírita adora usar, confrades, né? Eu não sou confrade de ninguém, mas enfim, um grande divulgador da região norte, que veio aqui fazer uma apresentação para a nossa federação e insistindo sobre como era trágico para ele ver os imigrantes venezuelanos na rua pedindo comida. Ele falou isso no início da exposição dele, não falou mais nada depois, até porque ele ia dar um seminário para não sei quantas pessoas sobre, sei lá, suas crianças interiores, abre aspas, não. Tá no título do livro, douradas, né? Que agora a criança interior tem cor também, né? Esse público tá muito mais interessado com salvar a sua própria alma e se livrar desse contexto trágico do que reencarnar aqui com compromissos de mudar a realidade, vocês não acham? É, né?
O caminho é bem por aí. A gente é bastante centrado dentro do centro, mas movimentos para fora que possam fazer mudanças verdadeiras, não há uma participação marcante, né, de espíritas. E, infelizmente, por exemplo, quando em casas legislativas, né, se há possibilidade de trabalhar em algo mais, normalmente apega-se a uma bandeira conservadora, o que a toda evidência é sempre complicado. Então, daí a nossa sintonia está impressionante, porque eu ia falar exatamente o ponto que você tocou. Pressupondo que esse livro não está falando que o espiritismo é a salvação do Brasil, tá? Nada do que é proposto como evangélico no Brasil, ou quase nada, atende a minimamente os pressupostos de fraternidade, de caridade, de cuidado, de aceitação, de acolhimento que aquele evangelho que nós somos incitados a aprender prega. Quando o evangelismo brasileiro se manifesta sobre algo, ele se manifesta a favor da violência, a favor da exclusão, a favor da punição, contra a igualdade e, em hipótese alguma, a favor da compreensão. Esse evangelismo brasileiro que se manifesta, seja a partir dos movimentos reformados, seja a partir da maior parte das vozes das religiões tradicionais e de praticamente toda a vocalização que vem da FEB, são vocalizações contrárias ao evangelho na sua essência. São proposições que, na sua forma de expor uma ideia, embutem uma quantidade significativa de racismos, preconceitos, violências, ignorâncias, seguindo o padrão que foi usado no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, de descrever uma fábula, tentando maquiar a realidade para manutenção de uma imagem que atende a uma certa intenção de propagação ideológica. Infelizmente, é esse o cenário que é possível descrever quando eu olho para o evangelismo brasileiro, quando eu olho para o livro que nós estamos discutindo hoje e quando eu olho para a realidade na qual eu estou inserido. São dois pontos que a gente precisa trabalhar, né? Primeiro, a gente só muda algo ou só reconstrói algum tipo de discurso ou pensamento a partir do momento que você reconhece que há o problema. Nós temos um movimento hoje em dia que é um movimento social, da sociedade como um todo, não só religioso, de negação de fatos e tentativa de manutenção de discursos conservadores, arcaicos e discursos que se sabe que não funcionam mais. E mais do que isso, tem-se hoje uma tentativa de inviabilizar fatos, adotando posturas que são totalmente desvinculadas da realidade. Então, um primeiro movimento seria nós termos essa capacidade crítica de observar de fato o que está acontecendo, buscar em locais que realmente você tenha estudos, você tenha um comprometimento com a verdade, quais são esses posicionamentos, e a partir dali você reconhecer condições, reconhecer seus privilégios, reconhecer a sua posição no mundo. Eu sou mulher branca, eu reconheço meu privilégio, e eu não sou menos por conta disso. Mas ao reconhecer meu privilégio, eu também consigo reconhecer a dificuldade dos outros e minha própria dificuldade enquanto mulher, porque eu tenho, entre aspas, um problema de gênero. Eu sou mulher. Então eu acho que esse seria um primeiro passo. O segundo passo é que nós, e aí eu vou dizer da religião do qual eu sempre fiz parte, que é o espiritismo. Sempre me pareceu que a gente tinha um cristianismo higiênico. Por que eu falo isso? Um cristianismo que não quer sujar as mãos, um cristianismo que tem limites para amar, um cristianismo que tem limites muito bem postos da onde eu vou colocar a minha caridade e como ela vai ser desenvolvida. E é um cristianismo, e isso vai ficar para um outro podcast, que trabalha muito mais não com a mensagem cristã, mas mais com a noção de culpa. Eu pratico amor, eu pratico a caridade para diminuir minha culpa, não porque eu estou pensando no próximo.
Bom, acho que o nosso recado tá dado, né? O nosso ouvinte aí tem um material legal para reflexão. Eu só vou insistir aqui, é importante que o pessoal saiba, né? Antes de a gente começar a gravar, eu mesmo fiz a sugestão, né? Gente, o que dá para salvar? Não no livro. Eu não acho que o livro dê para salvar muita coisa, não. Acho que não dá para salvar nada no livro. Assim, eu sou um defensor da liberdade de expressão, acho que, claro, e como todo defensor da liberdade de expressão, acho que ela tem um limite de não impedir que a liberdade de expressão continue existindo, né? Acho que a gente não tem o direito de ofender ninguém, muito menos de fazer qualquer suposição que possa encaminhar nesse sentido. Acho que as pessoas precisam ler o livro, tirar as suas conclusões. A pergunta do Dayan é uma pergunta muito importante para você aí que tá nos ouvindo e que é espírita há muito tempo. Eu mesmo confesso, viu, Dayan, que eu demorei a entender, eu me apaixonei por essas ideias como todo mundo, pelo menos por algumas delas, né? Quem não se apaixona pela ideia de que tem um destino especial pela frente? E o grande ponto, no entanto, é que você muito provavelmente está ou continua apaixonado pelas ideias desse livro porque conhece pouco da realidade, da sua própria e do mundo em que você vive. Então, acho que a melhor coisa que nós podemos fazer, seguindo o conselho da Jussara, é abrir os olhos. O Emmanuel tem uma frase em que ele diz que a melhor coisa que podíamos fazer pelo espiritismo era divulgá-lo. Essa frase tem um conteúdo que parece muito bacana, mas ela pode ser terrível. Se você sair por aí divulgando esse monte de ideias como as que a gente denunciou com relação a esse livro, você não está fazendo um bem para ninguém. Você está, inclusive, perpetuando uma cadeia de problemas muito graves em vez de ajudar a resolvê-los. Então, faça uma leitura do livro. Nós vamos indicar lá no episódio outros livros. Nós vamos linkar ali alguns livros de história, alguns livros de história do Brasil, alguns livros de sociologia, talvez um livro de filosofia, mas livros que vocês possam dar uma olhada e ver as coisas por outro prisma. Espírita tem o terrível hábito de estudar história por romance histórico e livros espíritas de baixíssima qualidade. Não faça isso. Então, nós ficamos com a impressão de que há muito trabalho para ser feito, mas é muito melhor seguir trabalhando quando você tem o pé no chão e não foge da realidade. Vamos prestar mais atenção nisso. O Brasil é um país imenso, muito diverso, muito maior do que boa parte de nós é capaz de conhecer em uma ou duas vidas apenas. Nós temos centenas de nacionalidades no Brasil, nós não temos só uma. Nós temos mais de 340 línguas mapeadas e conhecidas no Brasil e nós temos, por exemplo, uma diversidade tão grande de modos de existir neste país que não caberiam numa enorme coleção de livros. Então, muito provavelmente o que nós fazemos de melhor pelo nosso futuro é parar de desenhar o nosso futuro com as tintas coloridas dos mitos fundadores e em busca do pote no fim do arco-íris e nos encontrarmos com as pessoas reais que estão por aí, não só precisando da nossa ajuda, né, mas prontas para nos oferecer a ajuda delas, para que a gente enxergue melhor, inclusive, a nossa própria realidade de aprendizes que precisam reajustar os seus caminhos. A sensação que a gente tem é a de que a gente tem muito reajuste para fazer, especialmente dentro de casa. Então nós vamos nos despedindo aqui, nós vamos continuar essa conversa. Nós temos vários episódios aí na nossa pauta em que nós precisamos trazer convidados muito mais gabaritados do que a gente para poder falar sobre assuntos como esse, tá? Então nós temos aí na nossa agenda discussão sobre diversidade sexual, muitas discussões sobre preconceito, especialmente sobre racismo. Nós vamos convidar professores e professoras, espíritas e não espíritas, negros, negras. Vamos trazer alguns pesquisadores da área também para falar até mesmo sobre desigualdade, né, Dayan? Um tema sobre o qual a gente fala pouco. A gente acredita piamente que se o espiritismo tem algo de bom para fazer pelo Brasil, além de abrir os nossos olhos para a realidade espiritual, é nos ajudar a encontrar um evangelho real. E esse evangelho real muito provavelmente está na transformação, sim, das condições materiais do mundo também. Afinal de contas, se a gente vai continuar reencarnando por aqui, a gente tem que cuidar bem do nosso horizonte de possibilidades. Então, a gente agradece a todo mundo que ficou aí até agora e a gente se vê no nosso próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada, gente. Beijo. Valeu, galera. Até o Abraço próximo. a todos. Então, para terminar, mais uma vez, de curtir lá no nosso Instagram e nos ajudar a divulgar o podcast. Mande lá seus comentários, sugestões, mande um direct pra gente. A gente vai ficar muito feliz em poder responder a todos vocês. Muito obrigado. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.